Saudações aos nossos pacientes e seguidores do canal, me chamo Márcio Gadelha. Vamos falar sobre 10 dicas sobre condromalácia, que é minha formação. Sou médico pela Universidade Federal do Ceará, sou ortopedista pelo Hospital Geral de Fortaleza, médico do esporte pelo Cefit em São Paulo e fiz subespecialidade em cirurgia do joelho na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Além dos hospitais particulares, sou médico do Ceará Sporting Clube, clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, sou médico oficial do Exército Brasileiro. A motivação da apresentação é evitar que os pacientes só obtenham informações de redes sociais, como Instagram, Facebook e Google, e tenham informações mais científicas, através de estudos científicos, e a gente faz a nossa apresentação toda pautada em evidência. Dentre as evidências, as pesquisas científicas elas envolvem estratificações de confiabilidade, e as nossas referências são as principais, principalmente estudos 1, 2 e 3, ou mesmo alguns 4. E a opinião dos especialistas é o menor grau de evidência que tem. Então a gente tem que buscar uma informação mais fidedigna para poder tratar esses pacientes com condromalácia. Convido a vocês a assistirem nossa aula sobre condromalácia, que é uma aula mais completa, que a gente vai descrever e vai detalhar com mais detalhes a condromalácia. E essa aula aqui é basicamente um resumo desta apresentação maior. Então, 10 dicas sobre condromalácia, 5 dicas sobre o que fazer e 5 dicas sobre o que não fazer. O que eu posso fazer na condromalácia? Primeiro, fortalecimento deve ser indolor. Como eu consigo um fortalecimento indolor? Primeiramente, trabalhar exercícios sem resistência. Então, o paciente que tem muita dor pode trabalhar isometria. Você pode sentar fazendo 90 graus de joelho, ficando isometria por 30 segundos, 1 minuto, mesmo sem resistência, você está fortalecendo e não está fazendo muito arco de movimento, que é quando principalmente vai afetar a femoropatelar. Em pacientes que estão iniciando o treinamento, só trabalhar com resistência de 90 a 45 graus, ou seja, só trabalhar contra a resistência de peso em graus intermediários de flexão. Em pacientes já bem treinados, pode sim fazer resistência contra o peso, mas trabalhar sempre com um arco de movimento menor. Por exemplo, uma pessoa bem treinada que tem dor de condromalácia faz um agachamento de 0 a 100 graus sintomático, a gente libera o paciente para fortalecer, mas vai diminuir o arco de movimento. Essa paciente vai trabalhar com 10 a 15 graus de menos arco de movimento. Por exemplo, um agachamento a 80, 85 graus de flexão. Dá preferência por pesos livres em detrimento de máquinas e, além disso, enfatizar o core em pacientes que têm muitos sintomas ou nos pacientes intolerantes ao exercício. A gente detalhou demais isso em um artigo de 2018 na aula de condromalácia baseada em evidência. Tópico 2. Fortalecimento muscular deve ser direcionado. Os grupos musculares que devem ser trabalhados na condromalácia são o core, os glúteos e o quadríceps, mais notadamente o vasto medial oblíquo. A gente detalhou na apresentação passada que, através desses estudos, eles viram que pacientes muito sintomáticos são beneficiados com o fortalecimento principalmente do core e mulheres são beneficiadas principalmente do fortalecimento de glúteos, principalmente as mulheres que têm um eixo valgo e que fazem valgo dinâmico. O que seria o valgo? Seria o joelhinho um pouquinho para dentro e a perna um pouquinho para fora, e que esse valgo aumenta quando elas pulam e aterrissam, aumentando o valgo. Uma característica anatômica da mulher que predispõe a dor anterior do joelho e a condromalácia. Então você tem que fortalecer o glúteo, principalmente nesse grupo de mulheres. Tópico 3. Fortalecimento muscular deve ter preferência com isometria e cadeia cinética fechada. Então, preferência por leg e agachamento e evitar a cadeia cinética aberta, que são as cadeiras extensoras e flexoras. Esse estudo de 2016 descreveu bem essa peculiaridade do fortalecimento. Além disso, em relação ao alongamento, quais grupos musculares devem ser alongados? A ênfase deve ser na cadeia posterior, nas estruturas laterais. Cadeia posterior são principalmente os isquiotibiais e o tríceps sural, ou batata da perna, né, vulgarmente conhecido, e as estruturas laterais são principalmente glúteos, vasto lateral, retináculo lateral e trato iliotibial. Essa informação deve ser passada para o educador físico para que, apenas alongando, o paciente já tenha uma melhora sintomática importante. Por fim, sobre o que fazer, procure um especialista. A gente viu na aula passada que existem mais de 10 diagnósticos
para dor anterior de joelho. E nem tudo que dói no joelho é condromalácia. Então, o especialista ele fornece o diagnóstico e ele vai, através de medidas analgésicas, de fisioterapia, hidroterapia, medicações específicas, propiciar que o paciente diminua os sintomas e que proporcione que o paciente mesmo se autotrate. Ele se autotrata através de quê? Do fortalecimento muscular, que é o cerne, que é o tratamento central da condromalácia. E o que eu não posso fazer, né? Primeiramente, o que eu não posso fazer é fazer atividades que envolvam impacto. O livro do Insel, no seu capítulo 133, ele descreve que atividades de corrida aumentam em 7,7 vezes o peso, a pressão na nível da femoropatelar, ou seja, o que passa no joelho no corredor é 7,7 vezes o peso corporal dele, e em atividades de salto 20 vezes. Então, o paciente em vigência de dor de condromalácia tem que sair da corrida, tem que sair do salto. Então, o papel do médico, tira esse paciente da corrida, joga ele para natação, joga ele na bicicleta elíptica, que são atividades que não proporcionam impacto no joelho, e ele consegue perder peso e fazer um condicionamento cardiorrespiratório adequado sem machucar o joelho. O que não posso fazer também é a hiperflexão do joelho. Então, a hiperflexão do joelho, a gente também viu na aula anterior, que aumenta a pressão a nível do joelho, e essa pressão pode aumentar em até 150%. Então, podendo ficar inclusive bem acima da pressão na tibiofemoral, que é uma região que tem mais impacto no joelho. Então, pacientes que ficam muito tempo sentados e têm dor, tem que dar aquela esticada de perna para que alivie a pressão, evitar posições ao longo do dia que vão aumentar a pressão na femoropatelar. Além disso, tópico 8, o que deve ser evitado, o uso de escadas. A escada, principalmente para descer a escada, né? Para quem sobe escada, aumenta em 2 vezes o peso do corpo na articulação do joelho, e quem desce escada passa 3 a 6 vezes o peso do corpo na região do joelho, conforme dito no capítulo 133 do Winson, quando ele fala somente sobre biomecânica patelofemoral. Nona dica sobre condromalácia: além de tudo que já foi falado, não pode usar salto alto. O salto alto ele deixa a mulher numa postura de maior flexão do joelho, e isso tende a aumentar a pressão na femoropatelar. Então, salto alto deve ser evitado na vigência de dor. Para as mulheres mais ansiosas, isso não é para sempre, isso é só no momento da crise, e depois a gente vai liberar conforme a gente consiga um fortalecimento e alongamento adequado. Por último, a última dica sobre o que não fazer é nunca aumentar de peso. A gente percebe que quanto maior o peso, maior a pressão na femoropatelar, já que a articulação do joelho é uma articulação de carga. Então, você fazendo uma dieta ou mesmo controlando o peso, você vai diminuir a pressão no joelho, logo diminuindo a sobrecarga na femoropatelar. E tudo que a gente discutiu é sempre baseado no peso, né? 20 vezes o peso, 3 vezes o peso. Então, o peso tem um elemento chave nessa condromalácia. Você fazendo um controle de 10 dicas de condromalácia, fazendo essas dicas que a gente está fazendo, com certeza seus sintomas tendem a ser muito atenuados e você tende a ser menos sintomático. Esses aqui são os nossos contatos. O que vocês precisarem de dúvidas sobre a condromalácia, a gente está à disposição para responder, e a gente agradece a atenção e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.